Existe uma pergunta que acompanha a humanidade desde o início da civilização. O que significa ser feliz? Filósofos, cientistas, líderes religiosos, psicólogos e pensadores dedicaram suas vidas tentando responder essa questão. E durante séculos, acreditou-se que felicidade era apenas uma experiência subjetiva, impossível de ser medida ou compreendida pela ciência. Mas isso começou a mudar. Nas últimas décadas, universidades de diferentes partes do mundo passaram a estudar a felicidade de maneira rigorosa, utilizando pesquisas, neurociência, psicologia, economia comportamental e saúde pública. Hoje sabemos que fatores como qualidade dos relacionamentos, propósito de vida, saúde, confiança social e equilíbrio emocional influenciam diretamente a nossa percepção de bem-estar. O próprio World Happiness Report, elaborado por a Universidade de Oxford, reúne dados de mais de 140 países para analisar como as pessoas avaliam a própria vida e quais fatores estão associados a esse bem-estar. E talvez a maior descoberta seja esta, que felicidade não é apenas um sentimento passageiro. Ela também pode ser estudada, desenvolvida e cultivada. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Olá, muito prazer, eu sou Rogério Spinelli e estamos dando início ao programa Em Foco desta semana. Eu espero que você esteja muito bem. E o tema de hoje é um assunto que, de fato, interessa a todos nós. Será que existe um caminho real que vai nos levar a uma vida muito mais feliz? Porque vejam, o dinheiro, por exemplo, traz felicidade? As redes sociais nos aproximam ou nos afastam do bem-estar? E o que podemos aprender com pessoas e países considerados mais felizes? Para essa conversa especial, recebemos Gustavo Arnes, idealizador do Congresso Internacional de Felicidade realizado em Curitiba e reconhecido como o maior evento do gênero na América Latina, reunindo especialistas em ciência, filosofia, arte e espiritualidade para discutir o tema do bem-estar humano. Não perca, é no próximo bloco que nós vamos conversar com ele, tá bom? Mas antes de começarmos a nossa conversa, vale uma reflexão. Vivemos em uma época de grandes avanços tecnológicos. Nunca tivemos tanto acesso à informação, à comunicação e ao conforto. E mesmo assim, pesquisas mostram que milhões de pessoas convivem com ansiedade, estresse, solidão e uma crescente sensação de vazio. Será que estamos confundindo sucesso com felicidade? A nossa equipe preparou uma reportagem para entender como a felicidade passou a ser um tema de pesquisa científica. Acompanhe comigo. Se no passado a felicidade era tratada como uma abstração ou um golpe de sorte, a neurociência moderna comprovou que o cérebro possui circuitos moldáveis para a satisfação e resiliência. Pesquisas comportamentais recentes revelam que, embora a genética e o contexto social estabeleçam uma base, cerca de 40% da nossa percepção de bem-estar é construída diretamente pelas escolhas diárias e pela clareza de propósito. Mas como a psicologia contemporânea traduz essa equação na prática? Para entender o que realmente sustenta uma mente saudável, nós conversamos com a psicóloga Aline Marti. Olha, felicidade, na verdade, é um estado de espírito, é um bem-estar. E que, na verdade, não tem a ver com os momentos de alegria ou de euforia. Nós temos vários desses momentos ao longo da vida, precisamos, inclusive, né? Isso nos alimenta, mas a felicidade tem muito mais a ver com propósito, né? Que é como você enxerga os fatores da sua vida, como você encara até mesmo as dificuldades, como você transforma as dificuldades também em aprendizados. Os dados mais recentes da saúde integrativa mostram que o equilíbrio emocional depende de fatores puramente biológicos. A privação crônica de sono, por exemplo, eleva a reatividade da amígdala cerebral em até 60%, potencializando sensações de angústia e estresse. Além disso, a hidratação celular e a atividade física atuam como reguladores naturais de dopamina e serotonina, desmistificando a ideia de que a saúde mental se sustenta apenas com esforço intelectual. Primeiro,
você precisa dormir bem, né? Porque o sono, e de fato, o sono ele é importante porque revitaliza para você enfrentar os próximos dias. Se você não está dormindo bem, sua energia baixa, né? O seu bem-estar baixa e aí realmente você não vai conseguir ser feliz mesmo sem dormir. Beber água. A gente precisa beber água. Porque nós perdemos 2 litros de água por dia, então nós temos que beber 2 litros de água por dia. Isso não é papo de médico, é a ciência que comprovou já. A gente precisa fazer um pouquinho de exercício, porque o nosso organismo foi feito para estar em movimento e não para ficar deitado o dia todo num sofá vendo uma tela. E alimentação saudável. Eu acho que esses 4 pilares, eles são importantes. E no 5º, eu diria que não menos importante é a nossa relação com as pessoas. Se eu perco essa conexão, eu perco a minha oportunidade de me encontrar com o mundo. As evidências deixam claro, a felicidade não é uma linha de chegada isenta de atritos, mas a capacidade biológica e psicológica de atravessar os dias com propósito, cuidando da base do corpo para fortalecer a mente. Vá sentir o sol, né? Porque o sol traz vitamina D e a vitamina D também é alimento importante para a felicidade. E é uma coisa que a gente tem visto bastante nos jovens, ficam em casa, nos seus quartos, direto ali ou no videogame ou então nas telas, sem viver, sem esse contato, né, olho no olho. Isso é muito importante. Pois é, e ao mesmo tempo em que a tecnologia aproximou pessoas e ampliou oportunidades, surgiram novos desafios relacionados ao estresse, à ansiedade, ao isolamento e ao excesso de estímulos digitais. O World Happiness Report reúne anualmente dados de mais de 140 países para compreender como as pessoas avaliam a sua própria vida. E o relatório considera indicadores de bem-estar subjetivo e analisa fatores como apoio social, expectativa de vida saudável, liberdade para fazer escolhas e confiança nas instituições. O relatório de 2026 aponta que a Finlândia lidera um ranking global pela 9ª vez seguida. E olha só, seguido também pela Islândia e também a Dinamarca. O estudo detalha a queda no bem-estar dos jovens e a ascensão da Costa Rica ao 4º lugar. O Brasil, por exemplo, ocupa a 32ª posição geral. A edição mais recente também dedica atenção especial ao impacto das redes sociais sobre o bem-estar, especialmente entre adolescentes e jovens, mostrando que a relação entre uso intenso e satisfação com a vida é complexa e depende, claro, de fatores como o contexto social, a qualidade das conexões humanas. E no Brasil, um dos espaços que promove esse diálogo entre ciência, filosofia, arte e espiritualidade é o Congresso Internacional da Felicidade, realizado anualmente aqui em Curitiba e reconhecido como o maior evento do gênero na América Latina. E para nos ajudar a entender esse cenário, nós vamos receber o idealizador desse evento, mestre em estudos de felicidade e especialista em psicologia positiva. Mas antes de nós falarmos mais a respeito desse assunto, que eu tenho certeza que interessa muito a você falar sobre a questão da felicidade, nós temos aqui os nossos parceiros que dão apoio ao programa Em Foco e que também patrocinam o nosso programa e o cenário desse programa, Nós estamos falando, é claro, da Unuviale Móveis e Design. Acompanhem comigo o conteúdo da Unuviale. Você acha que escolher móveis planejados é simplesmente definir cor e acabamento? Na Unuviale, nós acreditamos que um projeto começa muito antes disso. Ele vai no entendimento de cada pessoa, a vivência daquele ambiente. O nosso trabalho é fazer uma curadoria completa. Nós analisamos seu estilo de vida, sua rotina, suas necessidades e cada detalhe do espaço para criar um projeto planejado, que seja bonito, funcional e atemporal. Aqui você não recebe apenas um orçamento, você recebe orientação, experiência e acompanhamento em todas as etapas, desde a escolha dos materiais, acabamentos e ferragens, até os detalhes que fazem toda a diferença no resultado final. É essa curadoria que transforma um móvel planejado em um ambiente pensado exclusivamente para você. Venha conhecer a Unuviale e entenda como um atendimento consultivo poderá fazer a diferença no seu projeto para um bom ambiente.
Mais uma vez, a gente quer agradecer aos nossos parceiros da Unuviale Móveis e Designs que acreditam nesse projeto, que traz várias informações através de vários conteúdos que contribuem para você que acompanha o nosso programa. Mais uma vez, nosso forte abraço. Muito obrigado pela essa parceria. A felicidade sempre foi um dos maiores desejos da humanidade. Mas nos últimos anos, ela deixou de ser apenas um tema da filosofia para se tornar também objeto de estudo da ciência. E no próximo bloco, Gustavo Arnes nos ajuda a compreender como pesquisas sobre comportamento humano, neurociência e psicologia positiva estão mudando a forma de entender o bem-estar e a qualidade de vida. Vamos descobrir também como nasceu o Congresso Internacional de Felicidade e por que ele se tornou um dos principais espaços de debate sobre esse tema na América Latina. O Em Foco volta já. Estamos de volta com o Em Foco e agora vamos entender como pesquisas sobre comportamento humano, neurociência e psicologia positiva estão mudando a forma de entender o bem-estar e a qualidade de vida. Estou recebendo aqui o Gustavo Arnes. Obrigado por ter aceitado o convite do Em Foco para compartilhar um pouco do seu conhecimento e falar sobre esse tema tão importante. Rogério, salve, uma alegria, muito bom estar aqui, agradeço o convite, todos aqueles que estão aí nos acompanhando, nos assistindo, que bom. Muito bem, Gustavo, a gente falou um pouco, já trouxemos alguns dados a respeito da importância da felicidade, que a felicidade para um pode não ser felicidade para o outro, enfim. As pessoas compreendem felicidade de uma forma muito generalizada ou muito pessoal, né? Cientificamente, a gente pode dizer que tem uma definição mais clara sobre o que é felicidade? Sim, exatamente. E a ciência da felicidade busca exatamente reduzir esse ruído de compreensão em torno do tema, né? E de fato desmistificar a felicidade, porque todos nós carregamos preconcepções e até o que a ciência chama de ilusões da felicidade, né? Então acho que vale até a gente trazer um pouquinho dessa ciência em si, o que é a ciência da felicidade, né? Hoje é compreendido como um campo multidisciplinar com 3 pilares principais. O primeiro pilar é a psicologia positiva, um ramo de estudo dentro da psicologia. Perfeito. Que passou a se dedicar a compreender o lado positivo da vida humana. Porque ao longo da sua história, a psicologia basicamente tinha estudado as doenças, ansiedade, depressão, esquizofrenia, etc. Surge esse campo para buscar compreender o que é felicidade, mas não apenas. Estudar o perdão, a gratidão, estudar a espiritualidade, estudar todos esses elementos que são importantes para uma vida boa, uma vida significativa. A principal pergunta da psicologia positiva é, afinal, o que é que faz com que a vida vale a pena ser vivida? É porque, como você falou, né, foi sempre mencionado muito pela filosofia de uma forma geral, né? Exato. E a ciência vem aprofundando cada vez mais esse conceito para que a gente consiga entender e saber utilizar isso a nosso favor, pro bem. Perfeito. Né? Porque as pessoas confundem um pouco também sobre o que é felicidade, alegria, prazer. O que é exatamente a definição de felicidade? Bem-estar? Exato. Tem diferença em tudo isso? Tem uma grande diferença. Então, dentro desse campo da ciência da felicidade, o primeiro pilar é a psicologia positiva, o segundo pilar a neurociência, que estuda o cérebro humano, hormônios, neurotransmissores. O terceiro pilar, a ciência das emoções, que é um desenvolvimento lá dos estudos da inteligência emocional do professor Daniel Goleman. Então, é uma ciência muito recente, né? Tem aí pouco mais de 2 décadas de estudos, e que vem compreendendo e trazendo conceitos em torno desse tema. Então, eu gosto muito do conceito do professor Tal Ben-Shahar, lá de Harvard. Ele diz que felicidade é a combinação do bem-estar físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. É muito mais profundo, não é? Então ele diz que quando nós... Ele amplia bastante aí, né? E amplia e tangibiliza. Porque se felicidade pode parecer algo abstrato e distante, bem-estar físico, eu sei o que eu posso fazer hoje. Né? Então, quando nós quebramos essa abstração, felicidade, em conceitos um pouco menores, isso nos dá caminhos para que a gente, na prática, possa fazer essa construção. A ciência adora usar essa palavra. Construir felicidade. Porque busca, parece que eu preciso sair procurando em algum lugar. Como se em algum momento eu fosse achar e fosse resolver todas as minhas questões. Né? Construção me dá a ideia de autorresponsabilidade. Né? Sou eu que preciso, de alguma maneira,
tomar as melhores escolhas em prol da minha qualidade de vida e do meu bem-estar. Então, em relação a essa distinção de felicidade, ok, esse conceito que nós estamos falando aqui, né? Alegria é uma emoção. A alegria está dentro do bem-estar emocional. Alegria, tristeza, raiva, né? As emoções, elas são passageiras, elas vêm e vão. Nós estamos à mercê um pouco dos acontecimentos externos. Você sai daqui, pega um trânsito para chegar em casa, se irrita um pouco, né? Depois você chega em casa com a sua família e você se alegra. É uma montanha-russa de emoções. Aí você vai pagar as contas e aí você fica preocupado com as questões financeiras, sente medo. Então, é uma montanha-russa de emoções. A felicidade não está numa vida onde não haveria tristeza. Isso é humanamente impossível. Né? Todas as emoções fazem parte da vida humana, são importantes, e o bem-estar emocional está nas possibilidades que nós temos de lidar com essas emoções desafiadoras. Né? Isso é alegria. O prazer, ele é neuroquímico. Quando eu como um pedaço de um chocolate que você gosta, por exemplo, ele é saboroso, ele é gostoso, ele está ativando as papilas gustativas, né? Então o primeiro pedaço... Só de imaginar já me deu... Já saliva, né? É isso mesmo. Só a memória já... O primeiro pedaço é uma delícia. Se você come a barra inteira e vai para a segunda barra... Vem sentimento de culpa. Já não é mais tão gostoso quanto a primeira. Exatamente, porque a culpa entra e porque... esses receptores sensoriais vão ficando hiperestimulados. Vai perdendo o prazer. O prazer, ele precisa ser raro. Um chocolate hoje é gostoso, né? Chocolate hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã, 90 dias, você todo dia comendo o seu chocolate favorito, ele vai deixar de ser tão gostoso. Por quê? Porque o prazer vai perder a sua raridade. Perfeito. Então, o prazer precisa ser raro, precisa da nossa qualidade de presença. Puxa, você comer o seu chocolate favorito, no momento que você está relaxando, você senta no sofá, pega, abre, sente o cheiro, degusta, é uma coisa. Você abrir o seu chocolate no trânsito, acelerando e comendo sem prestar muita atenção, é outra experiência. É outra experiência. Porque nossa qualidade de presença, ela influi na experiência do prazer. Então, o prazer é neuroquímico, a alegria é uma emoção, a felicidade é um estado. Um estado no qual cabem diferentes emoções, às vezes até antagônicas, e que pode sim ser construído ao longo do tempo. Agora se tornou objeto de estudo mesmo, né? Sentimentos praticamente subjetivos, né? Para trazer elementos mais concretos, palpáveis, tangíveis, como você acabou de dizer, para que as pessoas consigam compreender e ter essa diferenciação de forma cognitiva, ter essa compreensão para poder saber utilizar isso a favor, né? Exatamente, é um processo educacional que todos nós precisamos passar para compreender um pouco mais sobre as questões emocionais, sobre as questões de saúde da mente, sobre as próprias questões da felicidade, porque hoje, então, nós sabemos que tem aspectos da felicidade que são coletivos. O bem-estar físico é importante para mim, para você, para os chineses, para os australianos, para todos os seres humanos. Dentro do bem-estar físico tem o item sono. O sono é importante para todos os seres humanos. E as pessoas buscam isso, né? E buscam, e aí é que existe uma distinção, porque como eu vou cuidar do meu sono, número de horas, o horário pode ser diferente do seu, pode ser diferente de outras pessoas. Então, existem aspectos coletivos para todos os seres humanos, existem aspectos culturais, né? Aqui no Sul vai ser diferente do Nordeste, vai ser diferente em outros países. Existem aspectos sociais, existem aspectos históricos, o que a felicidade hoje é diferente do que era 100 anos atrás. E existem também certos aspectos que são individuais, que vão diferir entre cada um de nós, mas isso não quer dizer que a felicidade seja puramente subjetiva. O que é diferente para o Gustavo é diferente do Rogério, então é como se a gente não pudesse muito falar, cada um tem a sua. Não, hoje a gente sabe que cientificamente tem uma base comum. Agora existe alguma, vamos dizer assim, ou você acaba se somando, né? Eu esqueci a palavra exatamente, mas, por exemplo, eu estudo a neurociência e psicologia positiva. As pessoas questionam muito ainda sobre essa questão. Psicologia positiva, que história é essa? Eu tenho que ser positivo o tempo todo? A neurociência estuda o comportamento do cérebro, né? E como que ele reage a todos esses sentimentos, essas emoções que acontecem conosco, né? E qual a influência que ela tem sobre o nosso corpo, seria isso. E a psicologia positiva vai tratar exatamente o quê? As pessoas, eu tenho que falar assim, eu sou bom, eu sou forte, é mais ou menos isso, não? Não, na verdade a psicologia positiva, ela vai por um outro caminho, né? Não que essas afirmações positivas não sejam importantes, e para quem gosta, ótimo, porque isso é algo muito importante. A própria ciência da felicidade nos diz que o mais importante é a experiência.
Ok. Então, a ciência está nos trazendo uma série de conhecimentos, mas que só vão me ser úteis à medida que eu consigo colocar em prática, que fazem sentido para mim. Então, o caminho de autoconhecimento, ele é fundamental, né? A neurociência, como você bem colocou, estuda o cérebro humano, hormônios, neurotransmissores, né? O que é que nós sentimos a partir de determinadas emoções e que neuroquímica está sendo liberada, mas também alguns comportamentos. A gente vai para academia, por exemplo, libera endorfina, libera dopamina, é isso que regula o cortisol do estresse. Durante o sono, nós produzimos a melatonina, ele é o responsável pela função reparadora do sono. Olha que interessante. O que acontece, você que está aí nos acompanhando, o que acontece com você quando você dorme preocupado? Como é que você acorda no dia seguinte? Mais cansado. Via de regra, você dorme preocupado, acorda cansado. Por quê? Porque as preocupações inibem a produção da melatonina. Então olha que interessante, hoje a ciência está comprovando essa relação mente e corpo. Os nossos pensamentos realmente influenciam o nosso fisiológico. Portanto, afirmações positivas podem sim ter um impacto no nosso fisiológico, como você está dizendo, mas esse não é o principal objeto de estudo da psicologia positiva. A psicologia positiva vem se dedicando, né, a compreender esses comportamentos que podem afetar positivamente a nossa qualidade de vida, porque a psicologia passou aí quase 150 anos da sua história basicamente estudando apenas as doenças. Estudou a depressão, estudou a ansiedade. A depressão tem graus da depressão. Né? Quando lá no comecinho dos anos 2000, um psicólogo chamado Martin Seligman assumiu a presidência da Associação Norte-Americana de Psicologia, ele falou assim, precisamos estudar a felicidade. Olha só. E as pessoas disseram assim, estudar felicidade? Mas que coisa esquisita, como assim? E ele falou, a gente já não estudou a tristeza? Um monte. A gente já estudou a depressão tem graus, funcionamento. A gente conhece. Sobre felicidade a gente não sabe nada. Como é que isso interfere na produtividade da empresa, né? Por exemplo, nas nossas relações, na governabilidade, na economia. Hoje tem um campo da economia do bem-estar. Porque nós sabemos que esses aspectos internos influenciam a macroeconomia. 3 ganhadores do Prêmio Nobel de Economia criaram esse campo de estudo porque eles perceberam, nesse estado interno positivo, nós temos a tendência a nos expor menos a comportamentos de risco. As pessoas fumam menos, usam menos bebida alcoólica, usam mais cinto de segurança. Isso representa uma economia para os cofres públicos do país no longo prazo. Ou seja, vale a pena o investimento então nessa área. Vale a pena o investimento. A Nova Zelândia, com a Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra lá, uma mulher assim, grande líder, à frente do seu tempo, criou um orçamento para isso, o Well-Being Budget, orçamento do bem-estar, um orçamento nacional para cuidar do bem-estar subjetivo da população, entendendo, obviamente, as questões humanas envolvidas, porque nós estamos adoecendo. As pesquisas internacionais mostram burnout, depressão, síndrome do pânico, tentativa de autoextermínio. Então tem questões humanas, mas não apenas. Isso cresceu nos últimos anos, na verdade. Muito, cresceu muito. E após a pandemia cresceu mais ainda. Então, investir no bem-estar é obviamente bom para as pessoas, esse lado humano, mas é bom também para a economia. É isso que esse campo da economia do bem-estar está mostrando. Então, os estudos da psicologia positiva, eles vão abrindo, né, para essas diferentes áreas de compreensão, arquitetura do bem-estar, educação positiva. Então, hoje tem bastante coisa acontecendo, né, a partir desses estudos que vão para compreender o lado positivo da vida humana. Que legal. Olha, o assunto realmente é fantástico, Gustavo. A gente vai ampliar um pouco mais essa conversa, inclusive entender se alguns mitos já caíram por terra depois desse aprofundamento aí de todo esse conhecimento que vem contribuindo para o desenvolvimento e a mudança de comportamento de cada um de nós, né? Nós vivemos aí uma sociedade hiperconectada, acelerada, cada vez mais ansiosa. Afinal, por que parece tão difícil ser feliz em um mundo com tantos recursos, não é mesmo? Essa é a pergunta que nós vamos explorar um pouco mais no próximo bloco com o Gustavo aqui no Em Foco. A gente volta já. Estamos de volta com o Em Foco hoje conversando sobre felicidade, que é assunto gostoso, né? Mas sob uma perspectiva diferente, a da ciência. E no primeiro bloco entendemos que felicidade deixou de ser apenas um conceito filosófico para se tornar objeto de pesquisa em universidades do mundo inteiro. Mas existe um aparente paradoxo aqui. Nunca tivemos tanta tecnologia, acesso à informação e possibilidades de comunicação. Ainda assim, aumentam os relatos de ansiedade, como foi dito, o estresse, solidão e esgotamento emocional. O que está acontecendo de fato conosco? E a vida moderna
trouxe inúmeros avanços, mas também impôs um ritmo acelerado, excesso de estímulos e novas formas de comparação social. Como tudo isso influencia a nossa percepção de felicidade? Nossa equipe preparou então uma reportagem especial para a gente entender. A cobrança constante por alta performance e imagens irretocáveis da internet criou uma epidemia silenciosa de inadequação. O relatório global de emoções da consultoria Gallup aponta que os índices de estresse e isolamento social atingiram marcas históricas no mundo inteiro. No Brasil, dados previdenciários mostram que a prescrição de medicamentos contra crises de ansiedade subiu mais de 400% na última década, impulsionada pela incapacidade de lidar com frustrações da rotina. Para entender os riscos da chamada positividade tóxica, conversamos com a psicóloga Aline Marti. Porque não há como a gente manter um estado de alegria, de euforia o tempo todo. Sim, nós podemos ser felizes ao longo da nossa vida com a consciência de que nós teremos momentos difíceis. O grande problema é que, até com o advento das redes sociais, a gente acaba vendo pessoas que ali mostram sempre um momento de felicidade. Tudo parece muito perfeito, mas a gente não está vendo os bastidores dessas pessoas, que sim, têm dificuldades, têm relações difíceis, eles sofrem perdas, mas esta tendência das pessoas de não querer viver os momentos difíceis da vida, na verdade isso causa uma patologia. Causa sim um problema mental depois, uma dificuldade, vai afetar a sua saúde mental, vai levar a depressão, vai levar a crises de ansiedade, porque aí atrapalha a nossa resiliência para poder lidar com esses momentos difíceis. Esse choque entre o idealizado e o real atinge com força o ambiente corporativo. Um levantamento da Organização Mundial da Saúde aponta que 70% dos profissionais entre 20 e 29 anos relatam sofrimento emocional severo ao lidar com regras e pressões no ambiente de trabalho, acelerando a rotatividade precoce de empregos e a sensação constante de descontentamento. Porque o bem-estar emocional, ele tem a ver com o seu preparo psicológico. Justamente e principalmente para lidar com esses momentos difíceis que a gente tem. Eu que trabalho bastante também no mundo corporativo, vejo as pessoas têm dificuldade de se adaptar aos ambientes diferentes. Se alguma coisa não fica perfeito do jeito que eu quero, eu saio. E aí a gente está vendo um movimento muito preocupante, que são os job hopping, né? As pessoas que ficam pulando de emprego em emprego, porque elas estão em busca da felicidade no mundo do trabalho, qualidade de vida no trabalho. Perfeito, eu acho que tem que ter mesmo, mas tá faltando pra gente o discernimento de que qualidade de vida, tanto no trabalho como na vida pessoal, não significa que tudo vai ser sempre feliz e maravilhoso e perfeito. Sempre terão problemas, ou em uma esfera ou em outra. A questão é até onde eu suporto. Em tempos de hiperconexão virtual e solidão real, a psicologia lembra que aceitar as imperfeições da vida e cultivar laços presenciais sinceros ainda é o melhor antídoto contra o adoecimento emocional. Muito bem, agora aqui no estúdio conversando com o Gustavo Arnes, falando sobre a questão da felicidade, trazendo mais conceitos, o aprofundamento dos estudos que são realizados. Tem uma frase, Gustavo, que as pessoas falam muito aí. Dinheiro não traz felicidade, né? Daí alguns falam assim, então dá o seu dinheiro para mim e vá ser feliz, né? É uma brincadeira, parece uma brincadeira, mas muitas pessoas não entendem exatamente, querem interpretar isso à sua maneira de pensar, quem sabe a sua cultura, a influência que ele teve, né? A criação que ele teve, tudo isso interfere na maneira como ele interpreta o que é de fato felicidade. Mas hoje a gente vê, como vimos na reportagem, as pessoas têm facilidade a tantas coisas. E por que mesmo assim, tantos relatos de esgotamento, de ansiedade, de nervosismo, de preocupação, não é? É realmente um paradoxo. Porque nós estamos vivendo um tempo em que nunca se viveu tanto, nunca se teve tanto acesso à tecnologia, nunca se produziu tanta riqueza.
obviamente que um grande abismo social, mas a verdade é que nunca se teve tanto acesso a confortos, né? Água encanada, água quente, saneamento básico. Hoje, morre-se mais por excesso de peso do que por fome. É verdade. Então, o acesso aos alimentos, atualmente, é muito melhor do que já foi. Uma abundância muito grande, né? Claro que com discrepâncias, claro que com determinadas regiões do planeta. Então, obviamente, precisa se olhar para isso. Nunca se vendeu tanto ansiolítico, nunca se vendeu tanto antidepressivo. As doenças de fundo mental e emocional não param de crescer. A OMS classificou a solidão como uma pandemia. E isso é algo muito inusitado, porque uma pandemia, nós sabemos, é viral, é um vírus, você chega perto da pessoa, transmite, então isso vai ganhando escala. Como é que um comportamento, né, da solidão se torna algo pandêmico? Quer dizer, que escolhas são essas que nós estamos fazendo de maneira individual e coletiva que estão nos adoecendo? Estão adoecendo as nossas crianças, em idade cada vez mais jovem. O nosso estilo de vida está nos adoecendo. O nosso estilo de vida produz solidão, tanto muitas vezes na terceira idade, quanto hoje em idade cada vez mais jovem. Né? Questões que de certa forma nos trazem algum conforto. Teletrabalho, por exemplo. Mas que também vai criando ilhas de isolamento. Hoje alguns jovens fazem a faculdade online, entram num trabalho à distância e vão perdendo, inclusive numa fase importante do desenvolvimento do cérebro, do desenvolvimento de certas habilidades sociais, que se não desenvolvidas nessa idade, corre-se o risco de não serem desenvolvidas. Os cientistas sociais não sabem o que vai acontecer, porque isso é algo completamente novo. Exato. E o que se mostra no nosso futuro é um adoecimento, muito também por conta da tecnologia, muito também por conta das redes sociais, muito por conta do excesso de telas. Então, todos esses confortos da nossa modernidade estão nos adoecendo. E a gente percebe que os pais muitas vezes se tornam dependentes disso também, né? Deixa o celular, não quer que a criança chore, deixa o celular, assiste um filminho aí, assiste alguma coisa aí e passa a ser o babá. Mas a gente vê que em alguns países um pouco mais de tecnologia, avançados aí, a gente vê que alguns robôs já estão se tornando companhias, né, para algumas pessoas que já perderam entes queridos, estão fazendo inclusive robôs com a feição, a fisionomia daquela pessoa que se foi, já morreu. E isso pode complicar ainda mais esse processo de relacionamento, né, social, inclusive, né? Ainda mais, né? Relacionamentos com máquinas, namoro com ChatGPT, terapia com inteligência artificial, isso está nos adoecendo. Ao mesmo tempo, né, que já se percebeu os riscos, então de alguma maneira hoje nós estamos já criando uma certa legislação, porque aqui o indivíduo tem muito pouca chance. Culpar o pai por dar a tela para a criança é algo muito simplista, porque hoje todos os amigos das crianças estão nas telas. Todos os adolescentes estão nas redes sociais. Criou-se uma lei proibindo o celular na escola. Isso é maravilhoso, porque nenhum pai consegue impedir o seu filho de usar o celular na escola, porque todo mundo está com o celular lá. Cria-se uma lei, proíbe o celular na escola, resolve o problema. Eu escuto isso nas escolas, dos próprios alunos, dizendo: é muito bom que tenham proibido, porque a gente voltou a se conectar de maneira... Então, essas legislações são importantes para manusear os nossos hábitos e para criar culturas que nos ajudem a desconectar, que nos ajudem a desacelerar, que nos ajudem num melhor relacionamento com essas tecnologias, porque as tecnologias vieram para ficar. Não adianta a gente querer voltar no tempo. Não, vieram para ficar. O que nós precisamos é lidar melhor com elas. Agora, Gustavo, a gente percebe que nas empresas e na vida corrida que a gente tem, na vida profissional, o sucesso profissional tem sido exigido bastante, tem sido colocado como uma característica de uma pessoa que realmente está realizada, está feliz, né? Isso se tornou uma característica muito forte dentro de grandes empresas de uma forma geral. E as pessoas, parece que se elas não atingirem o sucesso que elas acreditam que elas vão ter, elas jamais serão felizes. Isso é uma complicação e tem sido criado uma certa dificuldade, porque algumas pessoas que não conseguem chegar lá entram em um processo de depressão, né? Ou de não acreditar que ela
ela estava no caminho certo, enfim, ela começa a mudar a vida dela por causa disso. Isso acaba dificultando bastante também. Também. E é uma questão cultural do nosso tempo, né? Carreiras são uma invenção do século XX. Sucesso profissional, como a gente tem hoje, é uma coisa muito recente. O professor Shawn Achor, num livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz, um livro muito bacana, indico, um livro técnico, científico muito bom, mas com uma linguagem muito acessível, ele escreve de maneira leve, suave, até divertida. Ele mostrou como, no nosso tempo, em especial aqui no Ocidente, as pessoas nutrem uma ideia de que o sucesso vai levar à felicidade. Olha aí. É como se fosse uma fórmula do nosso tempo, essa crença de que o sucesso vai nos fazer felizes. E quando isso não acontece, existe uma completa frustração, uma desconstrução. E o que ele prova com os seus estudos é que essa fórmula está completamente invertida. Na verdade, são as pessoas mais felizes que atingem mais sucesso em todas as áreas da sua vida, não apenas profissional. Pessoas que conseguem nutrir esses aspectos internos positivos têm mais amigos, têm um círculo social maior, têm melhores chances de nutrir um relacionamento íntimo de longo prazo, cuidam melhor da sua saúde física, adoecem menos. Hoje nós sabemos que esse estado interno positivo nos ajuda a manter um sistema imunológico mais forte, mais resistente. A solidão é um perigo porque ela mata mais do que doenças cardíacas, cardiovasculares. Então, quando nós nutrimos círculos de amizade, nós estamos também cuidando da nossa saúde física, mental, e é claro que vão nos dar melhores chances também de sucesso profissional. Todos nós preferimos um profissional, um médico, um fisioterapeuta, um prestador de serviço que vai em casa, né, que faça o seu trabalho tecnicamente bem, mas que esteja com um bom estado de energia, que seja simpático, que seja positivo, né? Você vai no fisioterapeuta, ele pode ser ótimo fisioterapeuta, e passa lá a sessão inteira reclamando da vida dele, você sai de lá... Tem gente que você não quer murmura o voltar tempo lá, todo, né? Você não vai recomendar esse profissional. Ou seja, esse estado interno positivo nos ajuda também no sucesso profissional. Agora, o que é importante? Perceber que o sucesso não é tudo, né? Que muitas vezes o conceito de sucesso precisa ser revisto, porque essa ideia de sucesso enquanto acúmulo de bens materiais vai nos levar a muita infelicidade. E não tem nada de errado com o sucesso é ótimo, quanto mais, melhor. O problema é a crença de que o sucesso por si só resolve magicamente todos os nossos problemas e nos faz felizes automaticamente. E a gente corre o risco de transformar a felicidade em uma obrigação também, né? Perfeito. Esse tenho que. Porque eu vejo isso acontecendo a partir desse conceito de felicidade que nós vimos, né? Saúde física, emocional, mental, etc. Agora eu tenho que ir para academia, agora eu tenho que fazer meditação, agora eu tenho que ler, agora eu tenho que ir para as práticas espirituais. E tudo isso se torna uma obrigação, se torna um peso, nos deixa mais estressados e aí nos afasta da felicidade. Então eu preciso tomar cuidado com a forma como eu nutro esses comportamentos. A minha intencionalidade, ela é importante. É uma palavra interessante essa, a intencionalidade, porque as pessoas muitas vezes têm comportamentos diferentes, percebem as coisas diferentes, né? Então, às vezes, pode ser que falar ou fazer uso de uma linguagem positiva não seja muito fácil para uma pessoa que é mais centrada, que é mais objetiva em outras áreas. Isso dificulta ela entender muitas vezes e aceitar isso como sendo uma verdade para ela. Também acontece isso também, não é? Por exemplo, e a gente pode pegar qualquer hábito nesse sentido, né? Por exemplo, ir para academia. Ir para academia é bom para quem gosta de ir para academia e é bom para quem não gosta de academia e vai na força do ódio mesmo, não tem problema, né? Importante é ir. Por quê? Porque o exercício físico libera dopamina e endorfina. A neurociência diz que essa é uma matemática neuroquímica, né? Como é que a gente regula o estresse do cortisol do corpo? Com dopamina e endorfina, ou seja, indo para academia. Se você gosta de ir para academia, você vai colher ainda mais benefícios. Aí está a intencionalidade. Se você não gosta, aquele momento vira um sofrimento para você. Você colhe os benefícios, mas sofre para chegar lá. Gustavo, a gente vai continuar batendo esse papo no próximo bloco com mais detalhes ainda, porque nós vamos conhecer práticas que a ciência associa ao aumento do bem-estar e descobrir por que pequenas mudanças de atitude podem produzir grandes transformações ao longo do tempo. O Em Foco volta já, não sai daí não. Estamos de volta com o Em Foco. Ao longo do programa,
Vimos que felicidade não significa apenas ausência de problemas, nem um estado permanente de alegria. E a ciência mostra que ela está muito mais relacionada à maneira como construímos a nossa vida, os nossos relacionamentos e também os nossos hábitos. Mas afinal, existem atitudes que realmente podem aumentar o nosso bem-estar? O que as pesquisas mostram a respeito desse assunto? Ô Gustavo, se você pudesse trazer aqui uma atividade prática, que as pessoas colocassem agora, nesse momento ali, assistindo o programa, e já percebessem algo diferente nelas, que possa produzir e ela perceber que existe um ambiente mais feliz na vida dela a partir dessa atividade. É possível? Tem alguma atividade assim que você consegue mostrar aqui pra gente? Sim, e tem muitas. E essa talvez seja a grande guinada, né, no paradigma científico que estuda a felicidade, que é essa percepção, essa conclusão da neurociência que a felicidade é uma habilidade. Opa. E que, portanto, pode ser aprendida, praticada, Desenvolvida, cultivada, né? Desenvolvida, e que os nossos comportamentos têm um impacto muito significativo na nossa qualidade de vida. Legal. Então, a gente pode pegar qualquer um desses elementos do bem-estar. O bem-estar físico, o emocional, o intelectual, o relacional, o espiritual, e pensar comportamentos em cada um deles que possam nos auxiliar a nutrir esse estado interno. Aqui vale muito o autoconhecimento. Autoconhecimento. Colocar em prática e você perceber as atividades que para você têm um impacto interessante. Eu vou trazer aqui, né, um exercício da neurociência. É um exercício muito simples, né? Qualquer um pode fazer, que é o exercício da gratidão. Opa, que um legal. Exercício clássico da psicologia positiva que diz o seguinte, né? Ao deitar no seu travesseiro à noite, você vai rememorar o seu dia e você vai trazer 3 coisas pelas quais você se sinta grato naquele dia. Olha, interessante. O que é importante? Que você traga para o sentimento, o agradecimento mental. Eu agradeço pela vida, pela saúde, pelo trabalho, pela família. Não vale muito. Por quê? Porque nós queremos trazer a sensação. É você se sentir grato, que está fazendo com que o seu cérebro neuroquimicamente esteja produzindo os hormônios e neurotransmissores que nós queremos. Portanto, tem que ser algo fresco. Tem dias que a gente realmente se sente grato pela vida, né? Tem dias que não é tão simples assim. Então é importante que você, naquele dia, consiga encontrar os motivos da gratidão. Fazendo isso, né? Um dos benefícios, por exemplo, é melhorar a produção da melatonina. Olha que legal. O hormônio responsável pela função reparadora do sono. Preciso praticar mais isso para dormir melhor, então. Exatamente. Porque se você está cansado e você vai no médico, o médico te receita melatonina. Compra na farmácia. Exato. Né? E nós sabemos que a preocupação, todo mundo já tem essa experiência. Dorme preocupado, acorda cansado. Todo mundo sabe disso. O que a ciência não sabia é que o oposto também é verdade. Quando nós dormimos nutrindo um estado interno positivo, aumenta a produção de melatonina. Você vai acordar se sentindo mais energizado, mais disposto, mais vitalizado. E isso vai nos dar, por exemplo, mais paciência para lidar com o trânsito, com as adversidades do dia. Dormindo bem, nós temos a tendência, né, a ter mais disposição, fazer melhores escolhas alimentares. É todo um ciclo positivo, né? Porque neuroquimicamente o nosso cérebro vai se tornando mais otimista. Olha só. Nós vamos sendo capazes de enxergar cenários futuros positivos. Nós nos tornamos mais criativos, enxergamos novas soluções para os problemas que surgem. Nós nos tornamos mais motivados, né? Aquela motivação interna, né? As adversidades chegam, vamos dar conta disso, né? Então são muitos benefícios desse exercício, que é muito simples de ser feito. É muito bom de você fazer em casa com o seu marido, com a sua esposa, aí, seu companheiro, seus filhos, né? Quem tem crianças em casa é maravilhoso, porque a criança tem um olhar muito fresco para a vida, né? E é capaz de agradecer pelas coisas mais simples, né? Então vale a pena fazer em família também. Agora, Gustavo, eu fico imaginando como deve ser isso nas atividades que acontecem durante o Congresso Internacional de Felicidade, que acontece aqui em Curitiba já há 8 anos, é isso? Na verdade, a primeira edição foi em 2016. Esse é o nosso já 10º ano de evento, mas nós tivemos a pandemia, né? Durante 2 anos ficamos parados, então essa é a nossa 9ª edição. 9ª edição agora. Agora, o que acontece dentro desse congresso? São especialistas de várias áreas que participam, que se envolvem. Quem é que pode estar lá e se programar para poder estar presente? Maravilhoso. O congresso é para todos, aberto ao público, todos aqueles interessados em autoconhecimento, interessados em bem-estar, felicidade, qualidade de vida, porque nós trazemos mais de 25 palestrantes do Brasil
e do mundo, que vão compartilhar as suas visões, né, os seus pontos de vista sobre a felicidade a partir da ciência. Então nós temos cientistas da psicologia positiva, da neurociência, de diversas áreas, né? Nós temos o pilar da filosofia, nós temos o pilar da espiritualidade, nós temos o pilar das artes, ou seja, nós buscamos trazer uma visão bem integral, bem abrangente, para que as pessoas possam ter reflexões profundas acerca do tema, possam saber o que fazer para colocar em prática, mas para que, sobretudo, elas tenham uma experiência de felicidade durante o evento. Nós pensamos o evento assim, da chegada das pessoas até a saída, as experiências que elas vão ter lá dentro, tudo pensado para que as pessoas realmente saiam daqui transformadas. Agora tem pessoas que vão para lá com interesse realmente de aprender e saírem transformadas de alguma forma, né? Agora tem aqueles só que são curiosos, são céticos e querem ver se vale a pena mesmo. Esses também acabam se surpreendendo, né? Esses são os melhores, porque os céticos, eles guardam em si uma potencialidade, né? Que ela é realizada a partir de um encontro com uma linha que faça sentido, né? E muitas vezes é a linha científica, muitas vezes é a linha filosófica. Então, as pessoas acabam encontrando caminhos para a realização dos seus propósitos, encontro com o tema e essa transformação que nós estamos aqui falando. Agora, quando é que vai acontecer o congresso? Quem é que pode participar de forma geral? Dias 14 e 15 de novembro. Inclusive, nós temos um cupom de desconto especial para você que está aqui nos acompanhando. Acessa lá www.congressodeFelicidade.com.br, coloca lá o cupom Rede TV Paraná para 10% de desconto, parcela lá em 12 vezes. Olha, são 2 dias de evento. Não dá para ficar de fora. 2 dias de evento, sábado e domingo, 14 e 15 de novembro, o dia inteiro, no Parque Barigui, no pavilhão ali, com toda aquela atmosfera também da natureza desse lugar maravilhoso que é o parque. Nós recebemos pessoas de todos os estados, mais de 2.500 pessoas, todos os anos, todos os estados, mais de 450 cidades. Ano passado, mais de 10 países, porque nós temos a tradução do evento para o inglês. Então é assim, uma grande celebração mesmo. Olha, sem dúvida, um evento imperdível. Dá tempo de você se organizar aí na sua agenda, para você poder participar, estar presente onde quer que você está acompanhando agora o programa em Foco, para você aproveitar essa oportunidade e esse desconto especial que o Gustavo está oferecendo para todos nós aqui nesse momento. Ô Gustavo, olha, quero te agradecer muito. Foi um bate-papo muito legal, eu aprendi bastante, eu gosto dessa área inclusive, né? Tive a possibilidade de participar de alguns eventos nessa área, me surpreendi muito, de forma muito positiva, com tudo que vem acontecendo com a minha vida também. Inclusive eu escrevi um capítulo num livro aí, já há algum tempo atrás, sobre autoconhecimento, que foi o que justamente mudou a minha característica e percepção sobre algumas coisas que eu vinha fazendo na minha vida. Então isso realmente vale muito a pena. É transformador mesmo. E é muito bom ter pessoas como você que estão à frente de um evento como esse, que vai possibilitar outras pessoas a mudarem a sua perspectiva de vida também e serem mais felizes. Esse é o plano. Trabalhamos para isso. Muito obrigado, Rogério. Eu que agradeço pela sua participação. Uma alegria poder estar aqui. Talvez uma das maiores descobertas da ciência não seja a existência de uma fórmula para a felicidade, mas a constatação de que viver bem depende muito menos do acaso do que imaginávamos. A felicidade parece nascer da qualidade das nossas relações, assim como nós conversamos aqui com o nosso entrevistado, não é mesmo? Do tempo também que nós dedicamos às pessoas que nós amamos, do propósito que encontramos no trabalho, da capacidade de aprender, servir, agradecer e recomeçar. Ela não elimina os desafios da vida, e são muitos, mas pode nos tornar mais preparados para enfrentá-los. Em uma sociedade que valoriza velocidade, desempenho e resultados, talvez o maior ato de coragem seja desacelerar o suficiente para perceber aquilo que realmente faz sentido. E quem sabe, compreender que felicidade não é um lugar onde se chega, é uma forma de você também caminhar. E você sabia que a felicidade já faz parte do currículo de grandes universidades? Embora a disciplina sobre bem-estar existam há décadas, um dos marcos mais importantes ocorreu em 2018, quando a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, lançou a disciplina Psicologia e Boa Vida, criada pela professora Lauren Santos. Com mais de 1.200 estudantes matriculados, logo na primeira edição, ela se tornou a disciplina mais concorrida em mais de 300 anos de história dessa universidade. E o sucesso foi tão grande que o curso deu origem à versão online A Ciência do Bom Viver, que já alcançou milhões de alunos em todo o mundo, consolidando o estudo científico da felicidade
como uma área de crescente interesse acadêmico. Um dado curioso do World Happiness Report mostra que os atos de generosidade cresceram durante a pandemia de Covid-19 e continuam acima dos níveis registrados antes de 2020. Segundo o relatório, comportamentos como ajudar desconhecidos, fazer doações e participar de ações voluntárias permanecem, em média, cerca de 10% acima dos índices observados entre 2017 e também 2019. Pode parecer simples, não é mesmo? Mas comer acompanhado faz toda a diferença. O World Happiness Report destaca que pessoas que compartilham refeições com familiares, amigos ou colegas tendem a apresentar níveis mais elevados de bem-estar do que aquelas que costumam comer sozinhas. O estudo mostra também que momentos de convivência fortalecem vínculos sociais e contribuem para a percepção mais positiva da vida. Enquanto a maioria dos países utiliza indicadores econômicos para medir seu desenvolvimento, o Butão ficou conhecido por adotar o conceito de felicidade interna bruta, um indicador que considera aspectos como saúde, educação, preservação ambiental, cultura, qualidade da governança e bem-estar psicológico da população. E essa iniciativa tornou o país uma referência mundial nas discussões sobre qualidade de vida. Pois é, vale a pena você realmente se dedicar ao próximo, com certeza a tua vida vai melhorar e muito. Bom, o programa de hoje, o Em Foco, dessa semana fica por aqui. E você também pode, é claro, continuar acompanhando o Em Foco nas nossas redes sociais. Siga a gente no Instagram e assista aos episódios completos no YouTube. Coloque na sua agenda para não perder o próximo programa. Agradeço a sua audiência, um grande abraço, uma excelente semana e até o nosso próximo encontro aqui no Em Foco.